Olá! Esse vídeo tem como objetivo dar continuidade às apresentações referentes ao seminário da disciplina de Metodologia Científica, no curso de Engenharia Mecatrônica do Cefet-MG, campus Divinópolis. Dessa maneira, o grupo G4A, composto por Gabriel Lopes, Igor Ribeiro e Isabelle Caroline, abordará o tema Ciência e Tecné. Diante disso, a apresentação seguirá da seguinte maneira. Primeiramente, o grupo irá expor alguns conceitos de suma importância, como também seus significados, no qual julgue-se necessário para o entendimento completo do trabalho. Logo após, será realizada uma ampla introdução do tema que está sendo trabalhado, para que, em seguida, possa ter um bom aproveitamento da discussão que será levantada. Na discorreção, ocorrerá um apanhado satisfatoriamente informativo do assunto, começando desde o desenvolvimento da técnica, transitando pela necessidade do desenvolvimento da tecné, até chegar à ciência moderna, inclusive de como se resultou a tecnologia. Posteriormente, o trabalho será complementado com as considerações finais, e por último, serão exibidas referências que foram utilizadas pelos membros do grupo como suporte para a realização da apresentação. Assim, como foi dito anteriormente, para um bom compreendimento da apresentação, inicialmente será explanado alguns termos e ou conceitos no qual se articula com o tema em questão. O primeiro termo é a tecné, no qual seu significado geral consiste na arte campestre, ou seja, ligado ao campo, ao meio rural. Entretanto, no contexto que estamos abordando, a mesma refere-se como método da realização de objetivos. Em seguida, vem a ciência, no qual é o conhecimento demonstrativo, isto é, o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. É composta por três componentes, a observação, a experimentação e as leis, bem como visa a união entre o conhecimento teórico, a prática e a técnica. Por fim, ela pode ser dividida entre ciências exatas, ciências humanas e ciências sociais. Já o conhecimento é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio de experiências ou do raciocínio. Além disso, o mesmo é subdividido em 4 classes distintas. O primeiro é o conhecimento comum, baseado nas vivências, crenças de um povo, na sabedoria popular. Já o conhecimento teológico baseia-se na religião para explicar tudo aquilo que é, até o momento, inexplicável. E o conhecimento filosófico utiliza a filosofia para estabelecer normas para a obtenção de um conhecimento mais formal e seguro. Porém, não se pode dizer que o mesmo é análogo ao conhecimento científico. Já o conhecimento científico é rigorosamente testado e verificado, o que traz uma maior veracidade. Assim, faz com que nós busquemos a ciência para determinar formas válidas e corretas de pensamento e evitar que caia em um erro. Por fim, a tecnologia, no qual refere-se ao conjunto de práticas e conhecimentos de um determinado campo teórico, elaborado a partir de um ideal científico. Pode ser também definido como o estudo de processos e de métodos utilizados para a transformação e o domínio do meio. Nesse sentido, a constituição do mundo grego aparentemente originalizou-se a técnica, no qual liga a própria questão à construção do que o mundo procurava saber. Logo, decorrente disso, surge uma necessidade de construir um programa de universalidade, para que trouxesse padrões e fundamentos de cunho prático e que auxiliasse a existência dos povos. Dessa maneira, a adoção da técnica foi de extrema relevância para o coletivo, no qual reflete até os tempos odiernos, sendo assim a primeira pavimentação para que se fosse alcançado contribuições para o desembolar da ciência e da tecnologia. Assim sendo, o programa grego queria utilizar a mesma universalidade para que pudesse colocar o conhecimento no princípio da intersubjetividade. Nesse cenário, aparece a tecné, outro tipo de conhecimento, em que não se limitava à pura contemplação da realidade, mas era uma atividade interessada na solução dos problemas práticos, em servir de guia para os homens
na sua luta para melhorar e aperfeiçoar sua sobrevivência. A tecné não se caracteriza como uma ciência, mas a mesma é subordinada a uma série de conhecimentos repassados através da educação. Diante disso, é válido salientar que quando os povos não atingiam a imagem do homem no qual deveriam ser, assim, o programa grego buscava apresentar uma nova perspectiva, que tinha como objetivo afastar o pensamento corriqueiro, utilizando uma ação educadora para a formação de um novo homem. Logo, é notório que se almeja uma padronização de métodos e meios de conhecimento, mesmo com a singularidade de cada grupo existente. Sendo assim, é evidente que há traços de que a tecné consiste no estopim para a transformação do homem em relação à natureza, em aprender e extrair conhecimentos a partir dela e utilizá-la a seu favor. Em seguida, dando um salto temporal, em meados do século XVIII, começou a surgir a corrente de interpretação do conhecimento tecnológico, no qual surge diretamente do conhecimento científico puro, sem ligação com o específico. Contudo, esse pensamento não condiz com a realidade do desenvolvimento da concepção de tecnologia, pois ambos, os conhecimentos científico puro e prático, participam ativamente na fundamentação do que elas concretizam, ou seja, do que concluem em cima do objeto de estudo. Nesse sentido, é importante ainda ressaltar que, a partir de meados do século XX, a ideia de que a tecnologia era resultado das ciências começou a perder força. Assim, os avanços alcançados e produções adquiridas no campo de conhecimento tecnológico trouxe o reconhecimento de uma autonomia até anteriormente inimaginada, fazendo com que o conhecimento científico e o conhecimento tecnológico diferissem e coexistissem. Dando prosseguimento ao assunto, há uma discussão pertinente e análises específicas apoiadas em tendências historiográficas e em história da ciência que revelam que a relação entre a ciência, técnica, bem como o conhecimento da arte ou tecné, e posteriormente a tecnologia não pode ser resolvida a partir da distinção entre elas. Assim, historicamente, essas expressões ora se afastaram e ora se aproximaram, e deveriam ser examinadas em seu respectivo contexto. Logo, a tecné, assim como a ciência e a tecnologia, passaram por transformações profundas no decorrer do tempo, e a interação entre elas se estabeleceu por múltiplas ramificações. Diante disso, voltando desde os primórdios da existência humana, data-se o surgimento da técnica. Na verdade, tem-se a ideia que a técnica é tão antiga quanto a humanidade. Para os antropólogos, tratando-se do período paleolítico, o que distingue um hominídeo de um homem é o fato de que o último teria em sua posse um instrumento ou ferramenta por ele fabricado. Portanto, considera-se que a fabricação de ferramentas e o surgimento do homem são eventos simultâneos e, por isso, o ato de construir e fabricar não se diferenciavam das atitudes naturais. Então, era possível notar que a técnica nesse período não implicava em um controle e nenhum domínio do homem sobre a natureza. Apenas era mais um auxílio para a sobrevivência. Com isso, para muitos estudiosos, a técnica anteriormente era tratada como fruto místico, pois, segundo Vargas, as habilidades transmitidas de geração em geração sempre tiveram um caráter mágico, em um instinto inato ao homem, partindo talvez do inconsciente, de querer modificar o curso da natureza, assim como a magia. Logo, no decorrer do tempo e com o aprimoramento das habilidades, os homens trocavam os instrumentos de pedra lascada para os de pedra polida, enquanto muitas outras mudanças ocorriam, principalmente no convívio entre os indivíduos e a relação com a natureza, tendo a técnica um papel fundamental nesse processo, sendo indispensável para a sobrevivência e o bem-estar de grupos humanos, em que cada vez mais eram condicionados pelo desenvolvimento dos meios técnicos. Consequentemente, o homem, em seu processo de desenvolvimento, começou a dar passos longos em sua evolução. Logo, com um domínio e aprimoramento de técnicas importantes, como a habilidade de provocar o fogo, a agricultura, escrita e entre outros, já há muito se esqueceram que a técnica poderia ser vinculada a misticismos ou crenças. Então,
o homem vislumbrava seu avanço cultural, social e técnico através de sua razão. Logo, a técnica passava a ser um procedimento causal, ao passo que esse termo foi entendido da melhor maneira como um procedimento qualquer, regido por normas e provido de certa eficácia. Dentro da tradição ocidental, o mundo grego buscava um fio de universalidade capaz de inaugurar um projeto antropocêntrico de civilização, ultrapassando as racionalidades instrumentais presentes em todas as sociedades de antes e de depois. Assim, os gregos buscavam as leis imanentes à natureza e ao espírito. Para eles, o homem ideal ainda permanecia inexistente e se fundamentava o seu encontro em estado não natural, através desse projeto civilizatório. Dentro deste contexto, surgiu a noção de tecné, que designava a ordem dos conhecimentos de cunho prático, que eram característicos de cada povo, em sua singularidade, mas comuns a todos, na medida que viabilizavam a existência. Assim, a tecné aparece na Grécia Antiga, paralela à filosofia. Dessa maneira, o valor dado pelos gregos a esse termo está intimamente associado ao surgimento da democracia na Grécia, em que houve o estímulo ao desenvolvimento e ao enriquecimento dos artesãos, patrocinando as técnicas e criando honrarias para os ofícios. Diante disso, no pensamento grego, especialmente para os atenienses, a tecné era um valioso saber prático obtido pela experiência e realizado por habilidade, em torno de toda atividade humana produtiva, e ela não seria invenção, e sim produção externa ao agente que o produz, ou seja, um significado mais profundo de processo de criação para fins práticos. Requeria-se então um afastamento dos saberes do cotidiano, do imediato e pragmático. Logo, o grande diferencial estaria vinculado a esses novos saberes que seriam passados pela educação, e para, a seguir, poder se aplicar com propriedade à formação do homem como ele deveria ser. Portanto, a herança da tecné reverberou por muitos milênios e chegou a influenciar diversas correntes de pensamento. Então, assim como a tecné, a ideia de ciência surgiu na Grécia, sendo os gregos os primeiros a iniciarem práticas científicas em que elas eram puramente especulativas, sem objetivos imediatos. Logo, elas se baseavam na apreciação e contemplação da natureza, sendo conhecida como filosofia natural. Futuramente, a ciência entraria como um saber que problematiza e que está em constante transformação, ou seja, um saber que indaga, questiona, reflete sobre a veracidade ou falsibilidade de tudo, não aceitando assim conhecimentos que se baseiam em crenças não verificáveis nem argumentáveis. Como, por fim, seria um conhecimento generalizante, que se constitui por um saber que busca a elaboração de leis universais, aceitas pela maior parte da sociedade. De fato, essa nova caracterização só se deu a partir da transição para a ciência moderna. Dessa maneira, essa transição entre a ciência pregada pelos filósofos naturais para a ciência moderna se deve em grande parte à Revolução Científica. Grandes filósofos como Francis Bacon tinham de reestruturar o pensamento filosófico, destacando o papel central do experimento na ciência, valorizando o método indutivo. É importante ressaltar que a passagem de uma expressão de ciência para outra não se fez porque a ciência antiga era inferior, imprecisa e menos verdadeira em relação à moderna. Devemos aqui observar que a ciência moderna não é um aprimoramento de uma ciência antiga, visto que elas não só colocam diferentes questões, mas também expressam diferentes preocupações referentes à natureza, às técnicas e ao homem. O conhecimento tecnológico, sua geração, transferência, absorção e utilização é um dos fatores para o desenvolvimento. No mundo moderno, as relações entre conhecimento, poder, desenvolvimento e tecnologia marcam as diferenças econômicas, as posições comerciais e até mesmo o poderio militar, provocando uma divisão na sociedade. Assim, uma corrente de interpretação do conhecimento tecnológico tende a considerar tal conhecimento como decorrência imediata do conhecimento científico puro.
desprovida, portanto, de um interesse epistemológico específico. Logo, adota-se essencialmente esse ponto de vista quando distingue as ciências aplicadas das ciências teóricas, pela suposta característica das primeiras de não possuírem corpo teórico próprio e de utilizarem apenas leis universais oriundas das segundas, para a produção de efeitos específicos. Sob o ponto de vista epistemológico, esses efeitos específicos teriam um significado confirmatório para as ciências teóricas, de onde a lei universal seria proveniente, mas não para as próprias ciências aplicadas. Porém, muito foi discutido e chegado à conclusão que, na verdade, ambas se complementam e servem para o desenvolvimento de aparatos tecnológicos. Portanto, com o avanço e desenvolvimento tecnológico, em meados do século XX, teve-se o deslumbre que a tecnologia não seria apenas uma decorrência das ciências. Na verdade, a tecnologia utiliza de técnicas e das ciências para se aprimorar e se renovar em um processo de dependência e coexistência. Portanto, agora na contemporaneidade, é mais do que claro a presença e influência das relações entre as técnicas, ciência e tecnologia em nossas vidas, não sendo apenas ativos no sentido de servir à humanidade, como no processo de globalização, nas novas descobertas científicas, desenvolvimento de produtos e melhorias de processos industriais, além da presença no âmbito acadêmico e mercadológico, e entre outros. Mas, também, essa relação se expressa como domínio de poder e domínio social. Dessa maneira, o contemporâneo é marcado pelas tecnologias. Desse modo, pode-se concluir que a técnica desenvolvida a partir de sua fundamentação na ciência é um instrumento indispensável para a sobrevivência do homem, do mesmo modo que aconteceu com os povos primitivos. Na tentativa de justificar essa sentença, cabe a nós refletir sobre a citação de Abagnano. Seu processo de desenvolvimento parece irreversível, porque só dele dependem as possibilidades de sobrevivência de um número cada vez maior de seres humanos e seu acesso a um padrão de vida mais elevado. Nesse sentido, em meados do século XX, começou a se manifestar o que ordinariamente chama-se de o problema da técnica, que surgiu das consequências produzidas pelo desenvolvimento da técnica do mundo moderno sobre a vida individual e social do homem. Assim sendo, atualmente, a tecnologia e a ciência encontram-se de tal maneira interligadas que muitas vezes parecem indiscerníveis. Entretanto, por meio de uma análise histórica, logo revela que ambas as formas de conhecimento são bem distintas, assim como a ciência e tecné. Logo, não podemos afirmar que a tecnologia é um aprimoramento da tecné, bem como não podemos comprovar que a ciência moderna é um aprimoramento da antiga. Destarte, devemos ter uma maior atenção de não entender a tecnologia como ciência aplicada, nem como aprimoramento de antigas técnicas, ou mesmo da tecné. Desse modo, recentes investigações em história da ciência têm insistido na necessidade não só de contextualizar, mas também de analisar a ciência, a técnica e a tecnologia em seu aspecto multifacetado. Dessa maneira, é nesse sentido que temos dirigido nossas ações. Por fim, essas três expressões de conhecimento devem ser contextualizadas para que elas não percam seu real significado. Mais do que buscar no passado caracterizações do que são tecnologia e técnica no presente, é preciso ir ao passado e compreendê-las em seu aspecto histórico. Aqui se encontram as referências das imagens e textos que foram utilizados como base na construção deste slide. E gostaríamos de agradecer a atenção de cada um de vocês. O nosso muito obrigado.